noite! Boa noite, pessoal. Next. Que legal. Agora atualizou o Android? Aê! E ele tava me dando todo o passo a passo aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos chegando para nossa live. Vamos falar aí de algumas coisas que eu aconselho, né, a não fazer no seu processo aí de estudos do inglês, no seu processo de desenvolvimento. Vamos clicando aí no aviãozinho aqui na parte de baixo e enviando esta live para que mais pessoas possam vir participar com a gente. Hoje inaugurando então a nossa garrafinha oficial aí para tomar água. Coloquei aqui uma almofadinha aqui atrás. Vamos lá, gente. Temos algumas dicas, algumas informações bem legais que eu vou passar para vocês aí. Para vocês evitarem fazer no seu processo de aprendizado do inglês, porque são coisas que não vão te levar para frente, sabe? Tanto do aspecto comportamental, quanto do aspecto técnico, né? O que fazer aí, o que não fazer no seu processo de aprendizado em inglês. Vamos lá, cliquem aí no aviãozinho, chama aí o pessoal para vir acompanhar essa live com a gente. Será uma live bem objetiva, pontos assim específicos, sabe? Pontos específicos de coisas que você realmente precisa evitar no seu processo de aprendizado. Então, se de repente você está estudando inglês ou está pensando em começar a estudar inglês, tem algum amigo, amiga, algum parente que está no processo de desenvolvimento, de aprendizado do inglês ou que está pensando em começar, já listem aí esses itens que eu vou passar para você, tá bom? Porque são coisas que vão simplesmente atrasar o seu processo de aprendizado, tá? Então a gente vai falar muito aqui tanto sobre aspectos de comportamento, o seu comportamento enquanto estudante, quanto em relação à parte mais técnica da coisa, sabe? Coisas específicas que você pode fazer ou deixar de fazer. Então hoje a gente vai focar no que deixar de fazer, tá bom? Clica no aviãozinho aí, chama aí o irmão, a irmã, o amigo, fala assim, ó, vamos pra live da Junara que tá começando agora. E aí a gente vai falar então, eu listei 11 aqui, tá? Igual eu falei no stories pra vocês, né? Listei aqui 11 coisas, 11 itens aí que eu aconselho que vocês não façam, simplesmente, no seu processo de aprendizado. Porque vai atrasar o seu desenvolvimento. E assim, é claro que cada pessoa, cada aluno, né, tem um processo diferente, tem um tempo diferente. Cada um de nós, a gente tem o nosso próprio tempo. Mas respeitando esse tempo, tem coisas que podem aí te atrasar ou não. Então eu vou compartilhar com vocês aqui agora, tá bom? Vamos lá, se vocês quiserem pegar aí uma caneta, um caderno para anotar, é legal, tá? Eu pessoalmente eu gosto bastante. As pessoas que eu gosto de acompanhar, né? Não somente do inglês, mas de qualquer assunto que eu gosto de acompanhar. Eu gosto muito quando eu vou assistir uma live, principalmente se é uma live que contém muito conteúdo, muita informação. Eu gosto de pegar um caderno e uma caneta para ir anotando, porque realmente vão surgindo insights ao longo da live, sabe? Você vai tendo ideias e vai pegando coisas que você realmente pode aplicar ali para sua vida, né? Para sua rotina e etc. Então vamos lá. Vamos lá. Algumas coisas que eu vou dizer aqui, pode ser que vocês vão pensar assim, isso eu já sabia. E tá tudo bem, né? Então tem coisas que são importantes serem ditas, mesmo sendo óbvias, são importantes serem ditas. Mas não ignore de alguma maneira, tá? Porque às vezes eu vou apresentar um ponto de vista que talvez você não tenha pensado ainda, ok? A primeira delas, se vocês não pensaram sobre isso ainda, comecem a pensar. É o seguinte, é muito comum, infelizmente, quando o aluno está começando a estudar inglês. Não só começando, às vezes já estuda inglês já tem um tempo, mas não tem uma vivência, não tem uma prática. E aí quando tem a oportunidade de conversar com alguém nativo, a primeira frase, quase que antes da pessoa se apresentar, ela diz I'm sorry about my English. Sorry about my poor English. Não, nunca peça desculpas pelo seu inglês. Sabe, eu vou falar pra vocês o porquê, vocês vão raciocinar aqui comigo. Olha só, você, né, tá no Brasil, você fala português. Tudo que você precisa fazer na sua vida,
você usa o português ali no seu dia a dia. E por algum motivo você começou a precisar, começou a sentir a necessidade de falar inglês. Seja por um motivo, por uma questão profissional, ou seja porque você quer viajar, enfim, por algum motivo você foi motivado a começar a estudar inglês. Desde o primeiro dia que você começou a estudar inglês, você está fazendo um esforço para aprender a língua daquela pessoa com quem você está falando. A pessoa com quem você está falando, ela não está tendo esforço nenhum, senão tentar te entender ali, né? Ter uma paciênciazinha para poder compreender o que você está dizendo ou tentando dizer. Você é a pessoa que está fazendo esforço para aprender a língua da pessoa com quem você está dizendo. Então você não tem que nunca, jamais pedir desculpa por nada. Ah, desculpa porque meu sotaque é forte? Não, gente, é a nossa característica. Tá? É o sotaque do brasileiro, é a forma do brasileiro de falar inglês. A gente vai chegar nessa questão aí também, do fale como um nativo, tá? Mas a primeira seria essa. A primeira é essa. Nunca peça desculpa pelo seu inglês ou por algum erro que talvez você venha cometer. Às vezes você pede, é comum isso acontecer, da pessoa pedir desculpa antes mesmo de falar, antes mesmo de cometer algum erro. Não faça isso. Não faça isso com você, tá? Tudo bem você cometer erros, se acontecer. Primeira dica muito boa. Ótimo, vou curtir aqui. Exatamente, já anota aí, tá? Porque pode acontecer mesmo. E o errar faz parte do processo. E vou contar pra vocês uma coisa. Às vezes você pensa assim, quanto tempo que eu demoro pra ficar fluente, por exemplo? Aí tem pessoas que ficam fazendo contas, né? Existe um estudo que diz lá em média de 600 horas e tal de conteúdo de estudos de forma constante, né? E progressivo, mas essa conta também pode variar de pessoa para pessoa. Mas aí às vezes você pensa assim, então deixa eu fazer as contas. Acho que uns 2, 3 anos, mais ou menos, aí eu tô fluente. E acabou? Não acabou. A gente vai continuar aprendendo inglês pro resto da vida, porque é uma outra língua. Às vezes acontece até no português a gente se confundir, né? Com alguma coisa da nossa própria língua. Quem dirá uma outra língua. Então a gente vai continuar aprendendo para sempre, tá bom? Então jamais peça desculpa pelo seu inglês, independente do seu nível. Se você acabou de começar a estudar inglês ou se você já estuda inglês há 5, 10 anos, nunca peça desculpa, porque não tem o que se desculpar, né? Ok. Então foca sempre no seu progresso. Se você tá progredindo, se você tá evoluindo, esse é o ponto, tá? Outra coisa que costuma acontecer é o seguinte, às vezes você vai estar conversando com uma pessoa e essa pessoa, ela talvez não compreendeu alguma coisa que você disse. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então você não precisa se sentir frustrado. Às vezes, por exemplo, pode acontecer, né? De repente você tem ali a sua primeira oportunidade de conversar com alguém de fora, com algum nativo, então você fala assim, nossa, que legal, vou conversar com alguém. E aí, tipo, você colocar o inglês à prova, né? Tem muita gente que tem essa ansiedade e é gostoso, faz parte. Aí quando você vai conversar com a pessoa, em algum momento, talvez a pessoa não entendeu o que você disse. E é comum, às vezes, vir aquele sentimento de frustração. Nossa, meu Deus, eu estudei tanto isso, não é possível que eu errei na hora de falar com uma pessoa. Gente, não tem problema, acontece, fazer o quê? Né? É uma oportunidade, talvez, para você aprender alguma coisa nova. Então, de repente, se você cometeu algum erro, aí você percebe que a pessoa não compreendeu muito bem, que seja um falante nativo ou que seja brasileiro mesmo. É uma oportunidade que você vai ter de aprender alguma coisa nova. Concordam? Então, jamais se sinta frustrado, tipo assim, meu Deus, eu tô estudando inglês há tanto tempo, não é possível que eu errei isso é tão básico. Não, isso pode acontecer. Às vezes você sabe. Só que tem uma questão, quando você está... Porque existem 4 habilidades que a gente desenvolve, né? Quando você está estudando uma língua nova, que é o listening, então você aprende habilidades ali para que você possa ouvir, entender o que você está ouvindo, a leitura, a escrita e a fala. Então, essas 4 habilidades. Ou seja, pode ser que talvez você não esteja com a sua habilidade da fala, talvez você não esteja praticando ela, ou o seu listening, enfim, isso pode acontecer. Então, jamais se ofenda, jamais se frustre, quer dizer, caso alguém não compreenda muito bem aquilo que você disse. E você vai ter ali uma excelente oportunidade de desenvolver, de aprender alguma coisa nova e tá tudo certo, né? Então sempre vai ter oportunidade de aprender algo novo. Pra sempre, viu? Pra sempre. Pra sempre. Beleza. Vamos ao nosso terceiro tópico aqui, então. Que é o seguinte.
o contrário, né? Você não se culpar caso você não entenda alguma coisa. Então, da mesma forma que para você não se sentir frustrado caso a pessoa com quem você está conversando não entenda alguma coisa que você disser, você também não se culpar, não sentir assim, ai, não estou estudando bem o suficiente, nossa, isso é tão básico, não é possível que a pessoa falou e eu não consegui entender. Pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer nível de inglês, tá? Então não se culpe se você entender alguma coisa, mesmo que você já tenha estudado isso. Então às vezes acontece, tipo assim, por exemplo, você estudou aquele conteúdo ali várias vezes e tal durante a aula e você teve a oportunidade de colocar aquilo em prática, você errou, ou a pessoa que falou aquela estrutura com você, você não compreendeu uma frase, ou enfim, talvez você não compreendeu aquilo. Jamais se sinta culpado pensando assim, ai, eu não sou um bom aluno, ai, não sei o quê. Isso fica te gerando ansiedade, uma coisa, pensamentos que são destrutivos, né? Pensamentos destrutivos, pensando assim, poxa, eu não sou bom o suficiente. Não pensa isso não, isso pode acontecer, tá bom? É bem tranquilo, é bem comum, é bem normal, isso para qualquer nível. Às vezes, vocês já devem ter visto que eu de vez em quando faço interpretação de treino de karatê, alguma coisa bem específica, né? Mas tem uma equipe de karatê que tá tendo treinamento de aperfeiçoamento de treinos, né, de aperfeiçoamento de técnicas com um mestre que é lá na Dinamarca. E aí surgiu essa oportunidade para mim de ser intérprete desses treinos, porque ele não fala português. E assim, em alguns momentos acontece comigo, olha quantos anos que eu não estudo inglês, né? E aí eu falo assim, você quis dizer foi isso, isso e isso? Ah, não, é isso mesmo. Ah, então beleza. Daí eu vou lá e transmito a mensagem pro pessoal daqui do Brasil. Então é algo que pode acontecer, então tudo bem, você não precisa se sentir mal por isso, ou sentir assim, eu não sei o inglês o suficiente. Não, se você entrar nesse caminho, o seu inglês nunca vai ser suficiente. Até porque você precisa pensar o seguinte, o seu inglês ele tem que ser suficiente para quê? Qual que é o seu objetivo principal, né? É conseguir ouvir uma reunião no trabalho, compreender o que você está ouvindo? Se está atendendo às suas expectativas, maravilhoso. E é bom e é saudável que a gente queira evoluir cada vez mais, né? Que a gente queira nos desafiar e etc. E tá tudo certo. Então sempre vai acontecer algum momento de você não entender alguma coisa que foi dito e tá tudo bem. Pede a pessoa para repetir, né? Could you repeat that, please? Ou então você fala, I'm sorry. Essa forma de você falar assim com essa entonação e essa expressão facial é tipo assim, não entendi o que você falou, você poderia repetir? Você pode só dizer isso, I'm sorry. E aí a pessoa vai repetir o que ela disse. Talvez vai dizer em outras palavras. Às vezes a palavra que ela usou seja uma palavra que você não conheça, mas ela pode usar em outras palavras e você vai compreender a mensagem. Esse é o objetivo. O objetivo de você estudar inglês é para que você esteja apto a se comunicar. Transmitir a sua mensagem, transmitir os seus pensamentos, né, o que você precisa transmitir e vice-versa, né, você receber mensagens das pessoas. Então, essa troca precisa acontecer. E se às vezes você ouvir uma palavra que em algum momento você não compreendeu o que era aquilo, você pode perguntar, que palavra que é essa? Que eu não conheço. What do you mean? Né? Faça sempre essa pergunta, what do you mean? O que você quer dizer? O que você quer dizer com isso? Que às vezes pode acontecer, né? Então, beleza, maravilhoso. Vamos lá, vamos para nossa quarta. Nosso quarto item aqui do que não fazer um tá relacionado com o outro, tá? Vocês vão perceber isso. Então, primeiro eu vou falar aqui de alguns aspectos comportamentais, que são estes, depois a gente já vai passar para algumas coisas mais pontuais, tá bom? Mas é o seguinte, errar, tá tudo bem errar, sabe? Você não precisa sentir vergonha caso você cometa algum erro. Pode acontecer de você cometer algum erro e você perceber que você errou, ou pode ser que você não tenha percebido na fala e tá tudo certo. A pessoa compreendeu o que você quis dizer? Então, maravilhoso. Você tem a oportunidade, a pessoa com quem você está conversando, você tem intimidade suficiente para de repente ela te corrigir, ela te ajudar, você dá essa abertura para ela, sempre dê essa abertura para as pessoas, caso a relação seja uma relação informal, né, que é mais adequado. E aí você pode deixar sempre a pessoa à vontade para te corrigir quando for necessário. Afinal de contas, você está no seu processo de aprendizado, tá bom? Quando a gente erra, é sinal que a gente está evoluindo.
que nunca erra, nunca fez nada, nunca tentou nada. Então, se você está falando inglês, se você está começando a se comunicar e se você está errando, isso é um ótimo sinal. É porque você está no caminho. O caminho é exatamente esse. É esperado que você vai errar. Né? Então, muita gente tem vergonha, fala assim, eu não quero, eu tô com vergonha de falar errado na frente de outras pessoas e tudo mais. É esperado que você erre. Faz parte do processo, sabe? Então, quando você já sabe que aquilo vai acontecer, quando você já está preparado para aquilo, é muito melhor, não é verdade? Então, se você está errando, é sinal que você está evoluindo, tá? Beleza, vamos lá. Vamos ao próximo, que é muito importante também. Tão importante quanto. É o seguinte, infelizmente, existem algumas pessoas, não são muitas, né? Mas infelizmente existem algumas pessoas que já, quando atingem um determinado nível de conhecimento do inglês, ou qualquer que seja o idioma que a pessoa esteja estudando, ela se sente no direito de talvez corrigir outras pessoas. É bom quando alguém nos corrige, falando na posição de aluna, é muito bom quando alguém nos corrige, desde que você tenha dado liberdade para a pessoa fazer isso. Então, todas as relações que você tiver, se de repente você conhece uma pessoa de outro país com quem você costuma conversar com frequência, se você se sente à vontade, deixe a pessoa saber que você quer ser corrigido quando for necessário. Né? Então, se eu cometi um erro e tal, você me avisa, para eu poder aprender, faz parte. Agora, infelizmente, por conta de, às vezes, uma meia dúzia de pessoas que gostam de corrigir as outras, mas não no sentido de contribuir para a evolução da outra pessoa, mas para mostrar que sabe mais, não seja essa pessoa. Porque, infelizmente, por conta dessa meia dúzia de pessoas, vários alunos ficam envergonhados, ficam com receio, com medo de errar. E, na maioria das vezes, os alunos, nós, né, tô falando os alunos como se fossem outras pessoas, eu também sou aluna, estudo inglês há muitos anos, continuo aprendendo, e vou aprender sempre. Mas, muitas das vezes, os alunos, eles podem se sentir, assim, envergonhados, com medo de que com medo de passar vergonha, com medo de que alguém chegue e fala, olha, você falou she like? Não, é she likes. Você falou errado. Então, assim, esse tipo de correção é uma correção que não agrega em nada, né? E muito pelo contrário, você tá só... a pessoa que faz isso, ela tá só expondo negativamente quem está no processo de aprendizado. Então, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que quer mostrar que sabe mais, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? Exatamente. Então, ao sentir o seu progresso, não começar a julgar o inglês da outra pessoa. Uma coisa é você ajudar um amigo com quem você já tem abertura, uma pessoa que já tenha te dado abertura para corrigir o que for necessário, mas outra coisa é você estar julgando o que o outro está falando errado. Agora, tem um detalhe em relação a isso que eu vou falar para vocês, que é o seguinte: quando você está falando em português, é a sua língua nativa, você domina o português, né? Você precisa escrever, você escreve qualquer coisa, você fala qualquer coisa. Mas será que na sua fala, quando você está falando, eu aqui nessa live, se você quiser julgar o meu português, eu tenho certeza que você vai poder pontuar em diversos erros gramaticais que eu cometi do próprio português, mas que talvez eu nem percebi, porque eu estou focando na mensagem que eu quero transmitir para você. Agora, se eu estivesse, por exemplo, escrevendo uma carta, aí já seria diferente, porque quando você está escrevendo, você tem mais tempo, né? Mais tempo ali para pensar na sua comunicação escrita. Isso não acontece com a linguagem falada. E aí, muitas das vezes, as pessoas acabam travando na fala exatamente por esse motivo. Porque ela percebe e, de repente, infelizmente... Oi, mãe, boa noite. E, de repente, infelizmente, encontra no meio do caminho essas pessoas que gostam de julgar o inglês do outro, né? E aí ela se sente bloqueada, ela se fecha. E aí ela é aquela pessoa que entender eu até entendo, mas na hora de falar eu travo. É o que a gente ouve sempre, né? Entender eu até entendo, mas eu travo na hora de falar. Então talvez seja por isso, por conta desses erros. E aí, se você quiser pontuar aí agora, por exemplo, os erros de gramática que eu estou cometendo no português, que é a minha língua nativa, com certeza você vai pontuar vários e que talvez eu nem me lembre se eu cometi, mas não quer dizer que eu não saiba, né? Então é muito mais fácil a gente cometer erros na linguagem falada justamente por isso. Você não tem tanto tempo para pensar na frase
quando a pessoa já está em um inglês já mais avançado, mais fluente, né? Normalmente a pessoa não pensa assim, não estrutura a frase para depois falar. Você simplesmente expõe os seus pensamentos, coloca os seus pensamentos para fora. Então, acho que isso é o mais importante. Independente se você está cometendo erro ou não, exponha os seus pensamentos, porque afinal de contas você está aprendendo uma segunda língua para isso, né? Para que você possa se expressar em uma língua diferente. Então, não ligue para essas pessoas caso você encontre alguém no meio do caminho que venha te corrigir e você se sinta mal com aquilo, pensando assim, poxa, fulano me corrigiu, ai que vergonha. Principalmente se for uma pessoa que você não tem a intimidade, uma pessoa que não faz parte do seu dia a dia. Então, não tem por que você se sentir mal com isso. Não tem por que você se envergonhar e se fechar e interromper o seu processo de aprendizado por causa de uma pessoa que estava ali só querendo aparecer, só querendo julgar você. A pessoa, quando ela toma o tempo dela para julgar o outro, ela tá com alguma questão aí precisando resolver. Tá? Não é você. Então, continue no seu processo de aprendizado. Então, beleza. Outro ponto importantíssimo, importantíssimo, é você não se acomodar, não se acomode, sabe? Você é o principal responsável aí pelo seu progresso, pelo seu processo de aprendizado no inglês. Então, às vezes você está estudando, que seja com um professor, seja numa escola, e às vezes a pessoa acaba transferindo para o professor ou para a escola a responsabilidade, de alguma forma, né? A responsabilidade pelo próprio aprendizado, só que não. Você está tendo aquelas aulas com o professor, ou particular, ou diretamente numa escola, para guiar o seu processo, para ser mais fácil para você, para que você tenha contato com a experiência do professor que está ali te ensinando, né? Ele vai te dar o caminho, ele vai te dar as pedras ali, mas quem tem que fazer o caminho é você mesmo. Então eu gosto de dizer que geralmente assim, 80% do seu processo de aprendizado, ele vem do que você faz. É aquela música do Capitão, né? Lembrei que agora, o que você faz quando ninguém tá vendo. Então, não seja aquele aluno que só tem contato com o idioma no dia da aula, porque senão isso não vai te ajudar em nada no seu progresso, sabe? Eu coloquei uns tópicos aqui, né? Porque eu sou dessas, eu fico fazendo lista mesmo. E aí eu fico, para eu não me esquecer do que eu quero falar para vocês. Então, eu coloquei nesse sexto tópico exatamente isso daqui. Você não se acomodar. Você é o responsável pelo seu progresso. Não transfira a responsabilidade do seu aprendizado para o seu professor ou para a escola onde você esteja estudando, tá? A responsabilidade pelo seu progresso é sua mesmo. Então, o contato que você tem com o professor ou com a escola é para te guiar nesse processo, para que seja mais estruturado para você. Porque a internet, por exemplo, existem pessoas que são autodidatas, né? E é bacana. E a internet, ela é muito cheia de conteúdos e às vezes você pode se sentir perdido. Ai, quem eu sigo? E aí, é muito comum talvez a pessoa querer seguir 10, 20, 30 professores de inglês e pegar a dica de todo mundo e baixar todos os e-books e seguir todos os canais do YouTube e seguir o pessoal no Instagram, enfim. De repente você tá com muita informação, isso vai te gerar muita ansiedade e aí você não vai conseguir simplesmente acompanhar todo aquele conteúdo. Por quê também? Porque cada professor trabalha de uma forma diferente, existem metodologias diferentes, abordagens, né, diferentes, técnicas, enfim. E existe também uma sequência lógica, digamos assim, que não necessariamente ela precisa ser seguida um passo depois do outro, mas existe sim uma questão, uma sequência lógica. Se você falar pra mim assim, Junara, eu estudei inglês por 6 meses, eu sei por uma base o que você já estudou. Eu já estudei por 1 ano, e assim por diante. Por quê? Porque existe essa ordem lógica aí de conteúdos. Você sempre começa pelo que é mais simples para aprendendo o que é mais complexo depois. Então, de repente, uma pessoa que começa a estudar sozinho, ou talvez até que seja com um professor ou numa escola, e de repente se sente perdido porque é muita informação, né? Você tem Instagram, você tem YouTube, você tem TikTok, você tem todas as redes sociais, e em todas as redes sociais você vai encontrar professores de inglês lá, cada um dando uma dica diferente, baixa um e-book aqui, assiste um vídeo ali, não sei o que, aula gratuita, blá 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 blá, e aí você se vê atolado aí de conteúdo para poder consumir,
e você não sabe, talvez, associar uma coisa com a outra. Então, o que o professor, o que uma escola faz é exatamente facilitar esse caminho para você. Te entregar o passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3. E aí você vai absorvendo aos poucos até construir ali o seu conhecimento, até você aprender a se comunicar de fato. Então, nunca se acomode. Nunca se acomode. Porque é você que é responsável. Por mais que o seu professor seja lá dedicado e te entregue um material aqui, um outro material ali, tal, material extra, aula gravada, e etc, exercícios e tudo mais, a responsabilidade pelo seu aprendizado não é do seu professor, ela é sua. Então, tá? Essa eu acho que é uma das mais preciosas, tá bom? Porque às vezes tem aluno que fala assim, eu não aprendi inglês porque meu professor era péssimo. Eu não aprendi inglês por causa de algum terceiro motivo, sabe? Mas o principal responsável pelo nosso aprendizado, qualquer coisa que a gente se propõe a estudar ou a fazer, somos nós mesmos, né? E aí, um ponto que às vezes acontece, não com as pessoas que se acomodam, mas geralmente é com quem tá tentando e tal, mas é acabar se comparando, sabe? Deixa eu tomar mais uma água. É da pessoa acabar se comparando com outras. Você tem um colega ali que está estudando inglês também junto com você, enfim. Ou você tem uma pessoa que você conhece, que estuda em outro lugar e tal, e aí de repente você começa a comparar o seu progresso com o progresso dele. E teve uma vez que eu fiz uma comparação aqui com a régua, né? Então, tipo assim, cada pessoa tem o seu próprio ritmo de vida, de aprendizado, de qualquer coisa. Então, você não pode comparar o seu processo de aprendizado com o processo de aprendizado de nenhuma outra pessoa. Por quê? Porque cada um entende de uma forma, cada um absorve de uma forma diferente, cada um tem um ritmo. Tem aluno que em pouco tempo ele destrava a fala, sim. Tem aluno que, mas às vezes a escrita nem tanto. Tem aluno que em pouco tempo destrava a escrita. A pessoa já está lá arrasando, enviando diversos e-mails em inglês, né, redigindo mesmo ali, sem ficar consultando o tradutor a todo tempo, no trabalho, porque às vezes ela teve simplesmente mais facilidade para poder compreender a parte escrita. Mas tudo também tem uma questão de treino. E aí isso vai ao meu próximo tópico. Vamos lá. Sobre a questão de não acumular conteúdo. Isso aqui eu já falei, foram praticamente 2 dicas aí em uma. Justamente por quê? Porque existem maneiras de ensinar diferentes, né? E metodologias, etc. Então, é legal você, falando na internet, né? Abordar mais um pouquinho desse daqui. É legal, de repente, você seguir ali 2, 3 pessoas, né? Acompanhar ali uma live, acompanhar um vídeo que a pessoa faz, um post, mas não seguir 30, sabe? Eu vejo pessoas que às vezes seguem, tipo, 30 professores, 50 professores, e a pessoa quer absorver todo o conteúdo que existe na internet referente ao inglês, e não tem necessidade de ser assim, tá bom? Não tem necessidade de ser assim. Até porque senão confunde muito a mente mesmo, né? A gente precisa ir consumindo os conteúdos aos poucos, de forma que você consome o conteúdo, consegue absorver, e aí você vai pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. E é assim que funciona nas aulas. Se você for olhar em termos de conteúdo, quantidade de conteúdo em uma aula, não é muita coisa, não. Não é muita coisa. Se eu fosse gravar, por exemplo, a aula dura ali 50 minutos, 1 hora. Se eu fosse gravar só comigo, eu mesma gravando um vídeo sozinho, assim como eu estou fazendo essa live aqui com vocês, com 1 hora de conteúdo direto, eu iria transmitir, né, através desse vídeo, muito mais conteúdo do que às vezes em uma aula. Mas por quê? Porque a gente tem o tempo da gente absorver, né, cada conteúdo, compreende? Então, em uma aula, por exemplo, não é muita coisa. É uma quantidade de conteúdo que você vê muita coisa nova, você anota ali, né? Eu sei que os alunos anotam lá, às vezes, 1 página, 2 ali, ao longo de uma aula. Mas tem que ser um conteúdo suficiente que você possa absorver aquilo ao longo dos dias. Então, se você for revisar, se você for usar um aplicativo, se você for assistir um vídeo, alguma coisa que esteja relacionada com aquele conteúdo, vai facilitar para você absorver aquilo ali, né?
Então não adianta de repente você seguir todo mundo, a internet inteira, baixar todos os e-books e tal, se você não conseguir absorver aquele conteúdo. Então é melhor ir aos poucos, né? Devagar é sempre. Devagar assim, dentro do seu ritmo, dentro do ritmo de cada um. Tem pessoas que conseguem digerir mais conteúdo mais rápido, né? Digerir, que eu digo assim, é absorver mais conteúdo mais rápido, tem pessoas que não. Então, você se conhecendo é a melhor maneira para desenvolver aí seu processo de aprendizado, tá bom? Um outro ponto aqui agora em relação a algo bem pontual, que é o seguinte, não traduzir. Às vezes, quando o aluno está começando do básico, e quando eu digo básico, o básico ele é bastante coisa, tá? O básico ele te permite, por exemplo, falar sobre você, sobre a sua rotina, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre as coisas que você gosta de fazer no final de semana, o que você fazia, o que você estava fazendo a essa altura do ano passado. Por exemplo, em abril do ano passado, você lembra? O que você estava fazendo? O que você pretende fazer daqui a um ano? Enfim, esses assuntos do dia a dia, esses assuntos do cotidiano, tudo isso faz parte do básico. Ok? Então, o básico ele não é somente você falar, por exemplo, Hi, my name is Junara, I'm 32 years old, I'm from Brazil. E acabou, entendeu? Não, o básico é muito mais. Mas enfim, é muito comum quando o aluno está nesse processo, ou seja, ele ainda não assimilou ainda as entrelinhas ali do idioma, é muito comum ele traduzir. E quando eu digo traduzir, é assim, traduzir literalmente. Então nunca faça isso. Nunca traduza as coisas de forma literal. Porque a gente usa palavras diferentes, mas às vezes para expressar no mesmo contexto. Eu sempre gosto de dar o exemplo da palavrinha thank you. Obrigado ou obrigada, né? Então, se você fez um favor para mim, eu vou dizer thank you. Obrigada. Em português, a gente diz assim, não há de quê, por nada. Enfim, a gente sempre diz alguma coisa no sentido de que eu não fiz nada. Na realidade, você fez um favor para alguém. Mas em português a gente costuma expressar dessa forma. Já no inglês a gente expressa de forma diferente. No inglês você já diz assim que a pessoa é bem-vinda. Então, por exemplo, thank you, you're welcome. Você é bem-vindo. Ou então, por exemplo, a gente fala também thank you, anytime. Ou seja, qualquer hora. Quer dizer, qualquer hora que você precisar de mim, eu tô aqui, pode contar comigo. Thank you, no problem. Então, tipo assim, obrigado, sem problema. Então, ou seja, é uma frase diferente, é uma palavra diferente, mas a gente usa para expressar o mesmo contexto. Então, imagina só se você fosse traduzir de nada. Não faria o menor dos sentidos em inglês. Sabia? Não faria nenhum sentido. Se alguém falar pra você, por exemplo, thank you, aí você olha assim, deixa eu ver como que fala de nada em inglês. E aí você acha, por exemplo, assim, eu já vi uns memes, né? Of nothing. E aí se você responde assim pra pessoa, a pessoa já vai achar assim, poxa, o que essa pessoa tá falando? O que é isso? Porque não faz sentido. Então, este é o ponto que eu digo assim, não traduza. Porque, mas você pode e deve buscar o quê? Referências. Referência de onde? Do nosso próprio português. Então, da mesma forma que eu expliquei para você agora como que você fala e responde ao thank you, existem diversos outros exemplos que dentro de um mesmo contexto você usa palavras diferentes. E é importante que você aprenda essas palavras, termos, expressões, frases, o que seja aí de acordo com o contexto. Então, busque sempre a referência, mas sem fazer aquela tradução exata, sabe? Porque às vezes pode ser que não faça sentido. Tem um vídeo na página aí, mais antigo, tem um tempão que eu fiz ele, que eu coloquei a palavra desejo no Google. Eu não lembro se apareceu wish, desire ou craving, porque existem esses 3 tipos de desejo, e aí pode ser que você tenha um desejo de comer alguma coisa, tipo desejo de grávida, por exemplo. Eu tô com desejo de comer pizza, por exemplo. Ou então pode ser que algo que você esteja almejando. Eu desejo muito ser promovida. Eu desejo muito ocupar tal cargo. E pode ser um desejo no sentido sexual também. No português, a gente fala a mesma palavra para os 3 contextos. Já no inglês, tem 3 palavras diferentes. Então, se de repente você joga no tradutor somente uma palavra, pode ser que você não vai se expressar na outra língua, no inglês, da forma que você gostaria.
né? Mas enfim, para isso também, para os meus alunos, eu sempre passo algumas dicas de tradutores, né? Porque às vezes vai fazer um exercício, precisa escrever um texto, alguma coisa assim, e sempre surge ali uma palavra ou outra que a pessoa ainda não sabe, não conhece, e aí, poxa, como é que eu vou fazer se eu não vou usar o tradutor? Como é que a palavra não vai cair do céu, né? Então, tem alguns tradutores aí que eu gosto de indicar, que eu acho que são melhores porque eles entregam não somente uma palavra solta, mas eles entregam várias frases com o contexto ali. Então, você vai ver a frase e você vai compreender qual que é o contexto em questão, sabe? Mas enfim, então o nono tópico, né, desses 11 aí seria isso. Não, é isso, né? Quer dizer, não traduzir, mas buscar referências, tá? Comparar aí contextos. Porque às vezes você quer expressar algo, expressar um sentimento, e aquele mesmo sentimento que você tem quando você vai expressar em outra língua, como é que você faz? Então você compara os contextos e aí busca ali a palavra, o termo, a frase, enfim, que faz parte, tá? Com o que você está querendo dizer. Olha, essa é super importante que eu vou falar agora. Essa é super importante. Esse é o 10º dos 11. Fica aqui com a gente que eu vou passar uma dica super bacana para vocês daqui a pouco. Olha só, não ter contato com o inglês no seu dia a dia. Essa é parecida com uma das dicas que eu passei anteriormente aí, alguns minutos atrás, que é o seguinte, que é o aluno que às vezes estuda ali 1 ou 2 vezes na semana e só tem contato com alguma coisa de inglês no momento da aula. Esse aluno ele vai ter mais dificuldade para conseguir progredir. Porque se você faz, é igual você regar uma plantinha, você tem uma plantinha, você precisa colocar água nela ali um pouquinho por dia, todos os dias. Então o inglês é a mesma coisa, você precisa de imersão. Ai, mas eu tô no Brasil, como é que eu faço para ter essa imersão no inglês? Existem diversas técnicas que você pode usar. Você pode, por exemplo, fazer a técnica shadowing, que ultimamente eu estou indicando muito para os meus alunos, está dando um bom resultado, que é você ouvir um texto, que você tem a transcrição, e tentar ler junto, igual quando está tocando uma música, e aí você tenta cantar junto, sabe? Então, essa técnica ela é bem bacana, ela é super poderosa. E um outro ponto também é você, por exemplo, gravar um áudio para você mesmo, contando como foi seu dia, ou como é a sua rotina, gravar um áudio ou escrever. Então tem vários tipos de exercícios, né, que você pode fazer ao longo dos dias e que vão passar a fazer parte da sua rotina. Assim como você levanta de manhã, tem que escovar seu dente, você vai falar assim, eu vou gravar um áudio agora, contando com o que eu vou fazer no dia, contando a minha agenda do dia, por exemplo. No final do dia, eu vou gravar um outro dizendo o que eu fiz, como que foi, o que poderia ter sido melhor e assim por diante, e etc, tá? E aí, por último, mais ou menos importante, last but not least, você não se testar constantemente. Então, se você não se testa, como assim, Junara? Vou explicar. Se você não se testa constantemente, pode ser que você não perceba o seu progresso. Pode ser que você não perceba o seu progresso e acabe se desmotivando. E eu vou falar para vocês uma coisa, o processo de aprendizado em inglês não é uma coisa que acontece de dia para noite, né? Ele é demorado, ele é um processo. Então, assim como diversas outras coisas na vida que você resolve fazer. É um processo, leva tempo, dedicação, esforço. Então, você estar motivado é algo super importante nesse processo. É essencial, eu diria. Né? A sua motivação ali de querer estar sempre aprendendo, de querer estar sempre vendo coisa nova e assim por diante, tá? Então é interessante você se testar. Como que você faz isso? Ao longo das aulas, cada professor trabalha de uma forma diferente. Eu, pessoalmente, eu gosto de não falar assim, vamos ter prova, não gosto, porque às vezes você vai fazer a prova num dia que você não tá legal e aí você vai ser avaliado por um semestre inteiro de estudo, por exemplo, por 1 hora de prova que você fez e que talvez você não se saiu muito bem, não porque talvez você não conheça inglês, mas porque talvez você não estava bem, aconteceu alguma coisa, sei lá, tem alguém no hospital e talvez você não está bem, não conseguiu fazer a prova. Então, não gosto de avaliar o aluno dessa forma. Eu vou avaliando de forma constante. De forma constante. Eu vou testando, de 3 ou 4 em 4 aulas, de 3 em 3 ou 4 em 4 aulas, mais ou menos, porque é mais ou menos os blocos de conteúdos que a gente estuda,
eu costumo fazer uma aula com eles onde a gente não tem um conteúdo novo, a gente conversa. Eu sempre incentivo a conversa ali dos tópicos, né, que foram estudados. E assim eu percebo que eu estou testando os meus alunos, sem eles perceberem. Alguns percebem, outros não. Mas eu gosto de fazer dessa maneira, ok? E olha só, na semana que vem, na próxima sexta-feira, eu vou trazer um conteúdo riquíssimo para vocês. Um outro conteúdo riquíssimo para vocês. Que serão os verbos mais estudados, mais comuns, aliás, os verbos mais comuns em inglês. Tá? A gente vai falar sobre isso na próxima live, que vai ser na próxima sexta-feira, 7 horas também, tá bom? E olha, vou falar para vocês, essas lives, elas não estão ficando gravadas, pelo simples motivo de que um dos pontos que eu trouxe para vocês no conteúdo de hoje foi justamente o quê? Tem pessoas que costumam acumular tanto conteúdo, né? Por exemplo, você vai lá na sua pastinha de itens salvos e tem lá uma infinidade de conteúdo. Nossa, que dica boa, deixa eu salvar. Nossa, que dica boa, deixa eu salvar. E aí, de repente, você simplesmente não dá conta nem de ver tudo aquilo que você salvou, que você prometeu para você mesmo que iria rever, sabe? Então, por isso que eu não deixo gravado. Tenho muita vergonha de falar em público. Na minha cabeça tá lindo, mas quando eu falo... mas assim, não precisa se preocupar, você não precisa falar em público quando você está aprendendo inglês, né? Você pode treinar com um amigo só, por exemplo, fazer uma aula em grupo, que não seja um grupo às vezes muito grande. Existem grupos assim de 30 alunos, 40, 50 alunos, e às vezes você não tem nem tempo às vezes para poder praticar, e se tem um minutinho que você tem ali para enviar alguma pergunta, fazer alguma coisa assim, se for em inglês, aí você fica envergonhado porque tem gente demais. Aí seria um público mesmo, né? Mas não, faz inglês com... Se você estuda inglês com uma pessoa, com um grupo pequeno, aliás, você tem essa oportunidade, ok? Posta no Instagram pra gente subir. Ok, vou salvar essa live aqui, mas olha só, vou deixar ela salva aqui, ela vai ficar no máximo 24 horas, tá bom? A gente não tá deixando as lives salvas, justamente pelos motivos que eu falei com vocês. Combinado? Então, beleza. Olha, muito obrigada por terem acompanhado aqui. Eu vejo vocês na próxima sexta-feira. Aliás, que na próxima sexta-feira eu vou aparecer nos stories aí qualquer hora. Mas na próxima sexta-feira já vai ter live. Vou deixar programado para vocês a próxima live. Já deixa salvo aí para que vocês não se esqueçam. E voltem na próxima sexta-feira também, tá bom? Um beijinho e até já. Tchau, tchau.